Você assinou sem exigir nada. Então por que ainda tá tão calma? Porque eu não vim buscar dinheiro. Então o que você quer? Que vocês descubram quem realmente é a dona de tudo. O papel estava sobre a mesa de Mogno como se sempre tivesse pertencido ali, como se fosse natural que uma vida de 3 anos se resumisse a 2 páginas e meia de linguagem jurídica fria. Beatriz Castilho olhou para ele sem tocá-lo. A sala de reuniões da mansão Monteiro tinha pé, direito alto, lustres de cristal e um silêncio que pesava como concreto. As janelas davam para o jardim interno, onde as hortênsias azuis floresciam com aquela indiferença bonita que só as flores conseguem ter diante de tragédias humanas. Beatriz tinha regado essas flores por 2 anos. Nenhuma delas saberia que ela estava indo embora. Lígia Monteiro estava sentada do outro lado da mesa, com a postura ereta de quem nunca precisou se curvar para nada. 72 anos, cabelos completamente brancos e penteados com precisão cirúrgica, um colar de pérolas que certamente tinha nome próprio. Ela não olhava para Beatriz. Olhava para o advogado, um homem chamado Dr. Fábio, que tinha a expressão de alguém acostumado a ser pago para não ter opinião. Isabela Monteiro, a cunhada, estava de pé perto da janela. 26 anos, o mesmo nariz afilado da família, uma blusa de seda cor de marfim que provavelmente custava mais do que o aluguel do apartamento onde Beatriz cresceu. Ela tamborilava os dedos na madeira do peitoril com uma impaciência que não tentava disfarçar. Tiago estava sentado à esquerda de Beatriz. Ela não olhava para ele. Tinha parado de olhar para Tiago Monteiro há mais tempo do que o processo de divórcio levara para chegar até aquela mesa. Dr. Fábio limpou a garganta. Então, se todos concordam com os termos já discutidos, bastaria a assinatura da senhora Beatriz para concluirmos o processo de dissolução consensual do matrimônio entre. Ela não é senhora de nada. Lígia disse aquilo com a mesma entonação com que diria o tempo lá fora, ou que o café estava morno. Informativo. Sem crueldade performática, o que o tornava mais cruel. É senhorita. Voltará a ser senhorita. Beatriz, só. Sem Monteiro, sem o sobrenome que essa família lhe emprestou por equívoco. Beatriz não respondeu. Observou o papel. Mãe. A voz de Tiago saiu baixa. Estou apenas esclarecendo os fatos, Tiago. O advogado precisa de clareza para redigir bem. Lígia ajustou o colar. 3 anos. 3 anos nessa casa. E o que trouxe? Nenhum filho. Nenhuma contribuição à reputação da família. Nenhuma conexão útil. Veio sem dote, sem história, sem nome. Sua mãe era professora de escola pública. Seu pai. Ela pausou, e a pausa era calculada. Seu pai sumiu. Não há nem como verificar de onde você vem de verdade. Isabela deixou escapar um som que não chegava a ser uma risada, mas era da mesma família. Beatriz sentiu o familiar aperto na base do externo. Não era dor nova, era a versão mais recente de uma dor que ela conhecia tão bem que quase podia mapeá-la, como se fosse um bairro que ela atravessava todo dia sem precisar olhar para as ruas. Ela respirou pelo nariz, devagar. O que Lígia Monteiro não sabia, o que nunca soubera, era que o silêncio de Beatriz não era fraqueza, era promessa. E promessas têm peso específico quando feitas a certas pessoas. Posso ver o documento, por favor? Beatriz estendeu a mão para o advogado sem olhar para Lígia. Dr. Fábio deslizou o papel por sobre a mesa com um leve embaraço. Beatriz leu, linha por linha, parágrafo por parágrafo, com a atenção que sua mãe lhe ensinara para qualquer coisa escrita. Leia como se o diabo tivesse escondido alguma coisa nas letras miúdas, porque muitas vezes tinha. Ela encontrou 3 cláusulas que limitavam seus direitos a qualquer contestação futura sobre bens do período conjugal, uma renúncia implícita ao direito de alimentos que não havia sido discutida verbalmente e uma cláusula de confidencialidade redigida de forma tão ampla que a impediria de falar sobre qualquer aspecto da família Monteiro com qualquer pessoa pelo período de 5 anos. Essa cláusula 15, ela disse, ainda olhando para o papel, não foi parte do acordo verbal da semana passada. Dr. Fábio piscou. É uma adição padrão em processos desse nível de... Não é padrão. Beatriz olhou para ele agora, direta. E a cláusula 8 implica renúncia a alimentos que legalmente seriam devidos. Isso precisaria de anuência expressa e separada, não incorporação em documento geral. O silêncio que se seguiu tinha textura diferente do anterior. Isabela se virou da janela. Ela está contestando o documento?
Estou lendo o documento, Beatriz disse. É diferente. Lígia Monteiro olhou para a nora pela primeira vez desde o início da reunião. Havia algo novo no olhar, não exatamente respeito, mas o reconhecimento de que havia encontrado uma resistência inesperada, como encostar o dedo em algo que deveria estar frio e estar quente. Beatriz. A voz de Tiago tinha mudado de registro. Mais baixa, mais particular. Nós podemos conversar sobre isso depois, se você quiser fazer ajustes. Não precisamos de ajustes. Lígia cortou. O documento é o que é. Se a moça quiser contestar cláusulas, pode contratar seu próprio advogado e nos vemos em 6 meses no tribunal. Embora ela abriu um sorriso pequeno e preciso, dado que ela aparentemente não tem família com recursos para arcar com uma batalha jurídica prolongada, imagino que prefira assinar hoje e encerrar isso com dignidade. Dignidade. A palavra saiu da boca de Lígia Monteiro com a mais completa falta de ironia. Beatriz colocou o papel de volta sobre a mesa. Alinhou as bordas com cuidado. Olhou para Dr. Fábio. Você tem uma caneta? Ele ofereceu uma. Ela assinou nas 3 vias, com a letra clara e sem pressa, como quem assina um cartão de aniversário. Mas antes de empurrar o documento de volta, ela tirou o celular do bolso, abriu um aplicativo de câmera e fotografou cada página. Para meus registros, ela disse para o advogado, quando ele abriu a boca, é legal. E se não fosse, seria seu problema, não meu. Ela se levantou. Pegou a bolsa. Não olhou para Lígia. Não olhou para Isabela. Olhou para Tiago por exatamente 2 segundos. Tempo suficiente para ver alguma coisa passar pelo rosto dele que ela não conseguiu identificar e que decidiu não tentar. Bom dia para todos, ela disse, e saiu da sala. O jardim de hortênsias ficou para trás. Ela estava atravessando o corredor de mármore, onde os retratos dos Monteiro de várias gerações observavam cada um que passava com aquela arrogância específica de quem foi pintado para durar séculos, quando o celular vibrou no bolso. Ela não parou. Esperou chegar à entrada principal, cruzar as portas de carvalho, descer os 4 degraus de pedra que levavam à calçada. Só então olhou para a tela. Número oculto. Uma mensagem de texto. Vi. Você foi bem. Não faça nada ainda. O momento não é esse. Ela ficou olhando para as palavras por um longo tempo. O sol de São Paulo batia no asfalto com aquela brutalidade de março que não tem misericórdia com ninguém. Na calçada, um entregador passou de bicicleta. Um cachorro latiu em algum jardim próximo. A vida normal do bairro mais rico da cidade continuava com total indiferença ao fato de que Beatriz Castilho tinha acabado de assinar o fim do único projeto de pertencimento que tentara construir nos últimos 3 anos. Ela respondeu ao número oculto com uma única palavra, ok. Guardou o celular. Chamou um carro pelo aplicativo e, enquanto esperava na calçada, com a mochila pequena que era tudo que havia trazido consigo para aquela última visita à mansão Monteiro, ela se permitiu uma coisa que não se permitira dentro daquela sala. Fechou os olhos por exatamente 10 segundos. Contou. Abriu os olhos quando o carro chegou. Havia muito a ser feito. E havia um tempo certo para cada coisa. Seu pai havia lhe ensinado isso muito antes de ensinar qualquer outra coisa sobre negócios, sobre dinheiro, sobre o peso específico de um nome que ninguém vê, mas que está em tudo. O momento não é esse. Ainda não. No banco de trás do carro, enquanto o motorista saía do bairro dos Jardins em direção ao apartamento que ela havia alugado em Pinheiros, Beatriz abriu as fotos do documento no celular e começou a ler novamente, desta vez com uma caneta emprestada e um bloco de notas pequeno que tirou da bolsa. Havia 3 anomalias. Além das que identificara na reunião, havia uma quarta, mais sutil, escondida na cláusula 12 sobre divisão de ativos do período conjugal. A renúncia estava escrita de forma que parecia padrão, mas excluía especificamente qualquer ativo de pessoa jurídica vinculada ao cônjuge por relação indireta de propriedade durante o período. Ela fotografou essa cláusula separadamente, aumentou o zoom e a olhou por um longo tempo. Depois fechou o aplicativo, encostou a cabeça no vidro da janela e observou São Paulo passar enquanto o carro a levava para longe de tudo que havia tentado chamar de lar. O apartamento em Pinheiros era funcional e completamente anônimo, que era exatamente o que ela precisava. 2 quartos, cozinha aberta, janelas que davam para a rua Teodoro Sampaio, com sua mistura caótica de livrarias, restaurantes japoneses e aquele ritmo de bairro que existe num meio-termo perpétuo entre o boêmio,
e o resignadamente urbano. Ela havia alugado com a identidade que de fato tinha, Beatriz Castilho, pagando 6 meses adiantados em dinheiro depositado diretamente na conta da imobiliária. O corretor achara um pouco incomum. Ela sorrira e dissera que preferia não ter pendências. Ele aceitara o dinheiro sem mais perguntas. Dinheiro raramente encontrava objeções quando aparecia da forma certa. A mala que havia deixado no apartamento 2 dias antes da reunião de divórcio estava no quarto pequeno, intacta. Ela colocara apenas o essencial: roupas simples, seus cadernos de trabalho, o laptop e uma caixa de madeira clara que ficava na prateleira do closet e que ela abriu assim que chegou. Dentro havia 3 coisas: uma fotografia, um cartão de banco e um envelope lacrado. A fotografia ela não abriu. Estava dobrada ao meio, guardada num envelope plástico transparente, e ela sabia exatamente o que mostrava sem precisar olhar. Um homem de 50 e poucos anos, cabelos prateados, sentado numa cadeira de jardim com uma xícara de café na mão, olhando para a câmera com aquela expressão específica que misturava satisfação e vigilância como se fossem a mesma coisa. A foto tinha sido tirada 18 meses atrás, num sítio no interior de Minas, que não aparecia em nenhum cadastro em nome dele. O cartão de banco era de uma conta que ela acessava raramente. Havia dinheiro suficiente nela para anos, não porque tivesse sido colocado de uma vez, mas porque chegava em parcelas regulares de valores diferentes, sempre de origens diferentes, sempre de forma que nenhum sistema automatizado de detecção conseguia rastrear como um padrão. Ela havia tentado recusar, no começo. Seu pai havia escutado a recusa com paciência e depois dissera, com aquela voz baixa e segura que ela associava a decisões irreversíveis: "Você vai precisar de liberdade para agir quando o momento chegar. Dinheiro é liberdade, não é orgulho. Guarda." Ela guardara. O envelope lacrado, ela também não abriu. Continha instruções para uma situação específica que ainda não havia ocorrido. Ela sabia o que estava dentro porque havia ajudado a redigir o conteúdo 2 anos atrás, sentada na mesa de madeira rústica daquele sítio em Minas, enquanto seu pai ditava em voz baixa e ela escrevia com letra minuciosa: "Se eu não puder agir por qualquer razão, você sabe o que fazer." Ele havia dito isso ao fechar o envelope, não antes, só se necessário. "Você entende a diferença entre necessário e urgente?" Ela havia dito que entendia. Havia mentido um pouco. A diferença entre necessário e urgente continuava sendo a coisa mais difícil que ele lhe ensinara, mais difícil do que qualquer coisa sobre finanças ou direito, ou a arquitetura invisível do poder empresarial. Ela fechou a caixa. Colocou na prateleira do closet. Foi à cozinha, colocou água para ferver e, enquanto esperava, abriu o laptop. Tinha trabalho a fazer. Trabalho real, concreto, o tipo que a mantinha funcional nos períodos em que a outra parte de sua vida exigia que ela ficasse quieta e esperasse. Beatriz Castilho tinha uma consultoria financeira solo registrada há 2 anos sob o nome BCC Assessoria, com um escritório virtual em Higienópolis e uma lista de 12 clientes que a conheciam como uma analista competente, discreta e com uma capacidade incomum de identificar inconsistências em estruturas societárias complexas. Nenhum deles sabia que ela havia passado os últimos 4 anos estudando os métodos específicos de um homem que era um dos 5 maiores operadores do mercado de fusões e aquisições no Brasil antes de desaparecer. Nenhum deles precisava saber. Ela abriu o e-mail. Havia 3 mensagens de clientes com questões de rotina, uma proposta de novo cliente encaminhada por indicação e uma mensagem de um endereço que ela reconhecia imediatamente porque era diferente a cada vez que chegava, sempre um endereço novo criado para uso único, mas sempre com o mesmo padrão no assunto, uma única letra maiúscula seguida de um número. Ertuju. Ela abriu. A mensagem não tinha texto. Tinha apenas um arquivo anexo, um PDF de 4 páginas com o logotipo de uma empresa de participações chamada Horizonte Sul Gestão. Ela abriu o arquivo e o leu devagar. Era uma análise de exposição de dívida de um grupo empresarial chamado Grupo Monteiro Participações. Ela leu 2 vezes. Depois fechou o laptop, foi até a janela que dava para Teodoro Sampaio e ficou olhando para o movimento lá embaixo enquanto processava o que havia lido. O Grupo Monteiro Participações tinha uma exposição de dívida de R$
R$ 80 milhões com vencimento escalonado nos próximos 18 meses. A análise indicava que metade dessa dívida estava concentrada em 3 instituições financeiras, 2 delas em processo de renegociação que havia falhado nas rodadas dos últimos 6 meses. A terceira havia enviado notificação extrajudicial 15 dias atrás. Ela pensou no processo de divórcio. Pensou na cláusula 12, que excluía especificamente ativos de pessoa jurídica vinculada ao cônjuge por relação indireta. Pensou na velocidade incomum com que a família Monteiro havia pressionado pelo encerramento do divórcio nos últimos 2 meses, depois de uma separação que havia sido anunciada havia 6. Pensou em Lígia dizendo, com aquela precisão glacial, dado que ela aparentemente não tem família com recursos para arcar com uma batalha jurídica prolongada. O celular vibrou novamente. Mesmo número oculto. Você leu o arquivo? Ela respondeu. Sim. Então você já sabe por que eles correram. Agora você entende o que eles queriam te fazer assinar sem que você lesse direito? Ela olhou para o teto do apartamento por um momento. Depois respondeu. Entendo. A renúncia sobre ativos vinculados indiretamente. Se o grupo entrar em recuperação judicial, qualquer ativo que pudesse ser contestado por cônjuge ficaria bloqueado. Eles queriam me fazer abrir mão antes que houvesse o que disputar. A resposta demorou 3 minutos. Você aprendeu bem. Ela colocou o celular sobre a mesa. Ficou olhando para ele como se fosse possível ver através da tela até o lugar de onde a mensagem havia sido enviada. Você foi bem. Ele havia dito na primeira mensagem. Ela sabia que havia sido. Sabia que havia encontrado as anomalias no documento, que havia fotografado as páginas, que havia saído daquela sala com as informações certas e sem revelar nenhuma das erradas. Sabia que havia feito exatamente o que lhe havia sido pedido. Mas havia também a outra coisa que sabia, a coisa que não aparecia em nenhuma análise financeira e não tinha número atribuído, que ela havia ficado sentada naquela sala enquanto Lígia Monteiro dizia que seu pai havia sumido como se isso fosse uma falha moral, como se o desaparecimento de um homem fosse prova da insignificância de uma mulher. E ela havia ficado quieta. Havia ficado quieta porque era o correto, porque era o prometido, porque o momento não era aquele. Mas havia um peso específico no silêncio que se escolhe, diferente do silêncio que se recebe. Ela conhecia os dois, e sabia que o primeiro, por mais correto que fosse, deixava uma espécie de resíduo que precisava de tempo para se dissipar. Ela foi até a cozinha, fez o chá que havia esquecido quando a água ferveu, sentou na mesa pequena da sala com a xícara quente nas mãos e começou a listar, num caderno de capa preta, cada cláusula anômala do documento que havia assinado, cada implicação possível, e ao lado de cada item, em letras pequenas e organizadas, o que seria necessário para contestar. Não ia contestar agora, mas ia estar pronta quando o momento chegasse. Seu pai havia lhe ensinado que preparação e paciência não eram virtudes passivas. Eram formas de ação com um horizonte de tempo diferente do habitual. Ela escreveu até às 11 da noite, quando fechou o caderno, lavou a xícara e foi dormir com aquela disciplina específica de quem sabe que o cansaço é um recurso e não pode ser desperdiçado. Na prateleira do closet, a caixa de madeira estava exatamente onde havia sido colocada. O envelope lacrado ainda não havia sido aberto. Ainda não era necessário. 10 dias depois do divórcio, Isabela Monteiro apareceu na porta do apartamento em Pinheiros, sem avisar. Beatriz estava trabalhando quando o interfone tocou, laptop aberto, uma planilha de exposição cambial de um cliente do setor agrícola à sua frente. Ela foi até o interfone sem pressa, ouviu a voz da ex-cunhada com a clareza artificial do sistema de áudio barato do prédio e ficou um segundo avaliando as opções disponíveis. Havia 3. Ignorar, recusar a subida ou abrir. Ela abriu. Esperou na porta enquanto o elevador subia. Isabela saiu com aquela forma específica de andar que sempre parecera estudada, um passo largo e reto que simulava confiança sem precisar de velocidade. Estava com um casaco bege sobre uma roupa de academia, cabelos presos e um sorriso que não chegava aos olhos, mas que fazia o máximo de esforço para convencer o restante do rosto. Que apartamento! Isabela olhou para o corredor enquanto caminhava, com aquela avaliação discreta que não era discreta. Charmoso. Pinheiros tem esse jeito, né? Todo mundo que não consegue os jardins vem para cá. Entre, Beatriz disse, porque era a única coisa que havia para dizer. Isabela entrou.
Olhou para o laptop aberto, para os cadernos, para a xícara de café que estava sobre a mesa. Ah, você trabalha em casa. Que prático. Precisa de alguma coisa específica, Isabela? A outra mulher se sentou no sofá sem ser convidada, cruzou as pernas e abriu a bolsa com um movimento que parecia casual, e não era. Olha, eu sei que as coisas terminaram de um jeito complicado. Minha mãe às vezes exagera. Você sabe como ela é. Sei, Beatriz disse. Ficou de pé. Não foi buscar café, não foi buscar água, não sinalizou nenhuma das coisas que sinalizariam que aquela visita tinha duração indeterminada. Isabela percebeu isso, porque Isabela Monteiro não era burra. Seu problema não era inteligência. Era uma variedade específica de estreitamento de visão que vem de crescer num ambiente onde a maioria das pessoas diz o que você quer ouvir. O divórcio está concluído, Isabela disse, descartando o preâmbulo com uma eficiência que Beatriz reconheceu como sinal de que havia algo concreto vindo em seguida. Mas tem uma questão sobre a indenização. O valor foi acordado e está nos documentos. O valor está nos documentos, sim, mas o prazo de pagamento. Isabela pausou, sorriu de um lado só. Está um pouco inconveniente agora. Dado o momento do grupo, você deve entender que as empresas têm ciclos e que esse trimestre, em particular, o prazo foi negociado pelos advogados de ambas as partes e é juridicamente vinculante, Beatriz disse. Se a família Monteiro tem dificuldade com o fluxo de caixa atual, isso é uma questão que o departamento financeiro do grupo precisa resolver internamente. Isabela descruou as pernas. Beatriz, Isabela, você está sendo inflexível numa situação que pede entendimento. Estou sendo precisa numa situação que pede precisão. Beatriz foi até a porta e abriu, com o mesmo gesto sem dramaticidade com que havia aberto tudo mais naquele dia. Se quiser discutir qualquer aspecto do acordo, meu advogado está disponível para corresponder com o advogado da família. Isabela ficou de pé devagar. Havia algo diferente no rosto dela agora. A camada de sorriso havia cedido lugar a algo mais honesto e menos agradável. Você acha que é muito esperta, não é? Beatriz não respondeu. Sabe o que eu acho? Isabela caminhou até a porta com passos mais rápidos do que havia entrado. Acho que você está esperando alguma coisa, que tem algum plano, e eu quero que saiba que, seja lá o que for que você está pensando em fazer, minha família tem recursos que você não tem e nunca vai ter. Bom dia, Isabela. A porta fechou. Beatriz ficou de pé no mesmo lugar por alguns segundos. Depois foi até a janela e observou a calçada lá embaixo até ver Isabela sair do prédio, entrar num carro que estava parado com o motor ligado e partir. Ela voltou para o laptop, reabriu a planilha, ficou olhando para os números sem realmente vê-los por talvez um minuto. Depois abriu uma nova aba e acessou o sistema de consulta de processos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Digitou: Grupo Monteiro Participações. Havia 7 processos, 3 trabalhistas de rotina, 2 tributários em fase administrativa, um de cobrança de fornecedor, e um que havia sido distribuído 4 dias atrás, protocolado por uma empresa chamada Vértice Capital Gestão, pleiteando execução de garantia em contrato de dívida no valor de R$ 142 milhões. Ela abriu o processo, leu o resumo, anotou o número, fechou a aba, então abriu o e-mail e escreveu uma mensagem para um endereço de uso único, no padrão que havia aprendido. Assunto vazio. Texto em linguagem de aparência trivial, com um código incorporado nos 2 últimos parágrafos que seu pai havia desenvolvido antes dela nascer e que ela havia levado 3 semanas para aprender a usar com naturalidade. A mensagem dizia, em código: Vértice Capital. Quem está por trás? Ela enviou. Fechou o e-mail e foi buscar mais café, porque a manhã era longa e havia trabalho real a fazer além de tudo mais. A resposta chegou naquela mesma tarde, em forma de um arquivo compactado com senha que ela sabia de memória. Dentro havia um documento de 18 páginas com análise societária da Vértice Capital Gestão. Ela o leu com a mesma atenção que havia lido o documento de divórcio 10 dias antes. A Vértice Capital era, na aparência, um fundo de crédito privado de médio porte. Sede em Curitiba, 2 sócios registrados, carteira declarada de R$ 58 milhões em ativos sob gestão. Nada extraordinário. Mas havia uma nota de rodapé no documento, escrita com a letra compacta e sem subterfúgio que era o estilo de seu pai, quando queria que ela prestasse atenção,
Verifique o endereço da sede. Depois verifique quem mais registrou empresa nesse endereço nos últimos 3 anos. Ela verificou. O endereço da sede da Vértice Capital, em Curitiba, havia abrigado, nos últimos 3 anos, outras 12 empresas, todas com tempo de vida inferior a 18 meses, todas dissolvidas por baixa voluntária, antes de qualquer processo de auditoria externa ser concluído. 3 delas tinham como sócio uma pessoa física cujo CPF aparecia com restrição de crédito em todos os bureaus de dados disponíveis publicamente. O padrão era reconhecível. Ela o havia estudado. Era uma estrutura de blindagem de passivo. Você cria um credor artificial que cobra uma dívida real, mas com condições que você mesmo negociou para ter controle do timing da execução. A Vértice Capital não estava simplesmente cobrando uma dívida do Grupo Monteiro. Estava sendo usada pelo próprio grupo, ou por alguém próximo ao grupo, para controlar quando e como um processo de execução apareceria em cartório, provavelmente para servir como argumento em alguma renegociação com os credores reais. Mas havia um problema nesse tipo de estrutura. Ela deixava rastros. Especificamente, ela deixava rastros entre os contratos constitutivos das empresas, os documentos de transferência e os registros de procuração nos cartórios de notas. Beatriz abriu um novo caderno. Escreveu no alto da primeira página em letras maiúsculas: Vértice, e começou a trabalhar. 4 dias depois, ela tinha o suficiente para entender a estrutura básica. 5 dias depois, tinha o suficiente para entender quem, além do advogado visível, havia montado a estrutura, e 6 dias depois recebeu uma mensagem pelo canal usual que não seguia nenhum dos padrões que havia aprendido. Não era um arquivo. Era texto direto, curto, sem código. Beatriz, tem algo que você precisa saber sobre o contrato de casamento original. O seu, não o deles. O que foi assinado antes do registro civil. Você ainda tem a cópia? Ela ficou olhando para a mensagem por um longo tempo. Depois foi até o closet. Abriu a caixa de madeira. Pegou o envelope que havia guardado junto com a fotografia e o cartão de banco. Não era o envelope lacrado. Era um envelope menor, que ela não havia aberto porque havia assumido que continha apenas uma cópia de documentação que seu advogado também tinha. Era branco, com o nome dela escrito à mão com a letra que ela reconhecia como a de um cartório em Higienópolis, selado com lacre vermelho, entregue a ela pessoalmente 2 dias antes do casamento por um oficial de cartório que havia dito apenas que era a instrução do remetente. Ela abriu agora. Dentro havia 2 documentos. O primeiro era o que ela esperava: cópia do contrato pré-nupcial registrado, separação total de bens, padrão. O segundo era um documento que ela não reconhecia. Era uma declaração de reconhecimento de participação societária indireta, assinada pelo pai de Tiago, Eduardo Monteiro, 2 anos antes do casamento, declarando que uma empresa chamada RC Holdings Investimentos era titular de 18% do capital do Grupo Monteiro Participações, através de instrumento particular não registrado, e que essa participação seria mantida em sigilo por prazo indefinido, como condição de um acordo de não competição firmado entre as partes. RC Holdings. Ela leu o nome 3 vezes. Depois foi até a janela e ficou olhando para Teodoro Sampaio com as mãos tão firmes quanto conseguia manter segurando o papel. RC Holdings. As iniciais. Renato Castilho. Seu pai havia comprado uma participação no Grupo Monteiro 2 anos antes do casamento dela com Tiago, e Eduardo Monteiro havia assinado a declaração reconhecendo isso, de forma que juridicamente era válida mesmo sem registro público. O que significava que o casamento dela com Tiago Monteiro havia sido, de alguma forma que ela ainda não compreendia completamente, relacionado a um acordo entre os 2 homens. Ela olhou para o celular. Digitou: Você sabia desde o começo? A resposta demorou 8 minutos. Não completamente. Eu sabia sobre a participação. Não sabia que Eduardo usaria isso para arranjar o casamento de vocês. Fui informado depois. Foi o motivo pelo qual não me opus ao casamento quando você me contou. Ela leu isso 2 vezes. 3. Por que não me disse? Porque você amava o rapaz. E porque eu achei que o Eduardo tinha intenções de manter o acordo como estava. Eu estava errado sobre ele. Beatriz colocou o celular sobre a mesa. Ficou olhando para o documento na mão. Depois o dobrou com cuidado e o colocou de volta no envelope. Havia uma palavra para o que havia acabado de descobrir:
Não era uma palavra bonita, mas era precisa, e Beatriz Castilho, como seu pai lhe havia ensinado, preferia a precisão. Tiago Monteiro a encontrou no café da Alameda Lorena, onde ela às vezes trabalhava nas tardes de quinta-feira, quando precisava de barulho de fundo para pensar melhor. Ela levantou os olhos do laptop quando ele entrou, porque havia aprendido durante 3 anos a reconhecer a forma específica como ele atravessava um ambiente, o passo que hesitava sempre antes de avançar, uma fração de segundo, como se calculasse cada entrada. Ele a viu imediatamente. Não havia fingimento de coincidência no rosto dele. Ele havia procurado onde ela estava, o que significava que alguém que a conhecia havia dado a informação, ou que ele havia gasto tempo descobrindo. Ela fechou o laptop. Ele se sentou na cadeira à frente sem pedir licença, mas com uma contenção no gesto que era diferente da arrogância habitual da família. Você não vai perguntar como eu te achei. Não, ela disse. Tudo bem. Ele colocou as mãos sobre a mesa, mãos grandes, dedos quadrados, a aliança que deveria ter sido devolvida ainda no dedo indicador direito da mão esquerda, que era onde os Monteiro usavam a aliança de família, não a de casamento. Eu preciso te contar alguma coisa que não vou conseguir contar se você ficar me olhando assim. Como estou olhando para você? Como se eu fosse um problema de lógica. Ela não disse nada. Tiago respirou. Meu pai está planejando protocolar uma petição de nulidade do acordo de divórcio. Não do casamento, do acordo de divórcio. Ele vai alegar que houve vício de consentimento no processo de negociação. Beatriz ficou olhando para ele. Isso não tem base jurídica. Eu sei. Mas ele tem tempo e advogados para fazer uma causa sem base jurídica durar 2 anos, e 2 anos de litígio. Ele não terminou a frase. Significaria um bloqueio de ativos. Os meus ativos pessoais não, mas os ativos da BCC Assessoria sim, dependendo de como a petição for redigida, se conseguirem vincular sua empresa ao processo. Ele a olhou. Eu sei sobre a BCC. Todo mundo que pesquisa meu CPF sabe sobre a BCC. Eu sei que você é muito mais competente do que você deixou aparecer nos 3 anos que ficamos casados. O café ao redor deles continuava com sua vida de tarde de quinta-feira. Um casal discutia baixinho numa mesa do fundo. Um jovem estudava com fones de ouvido. A barista fazia algo complexo com espuma de leite. Beatriz observou tudo isso pelo canto dos olhos, enquanto mantinha o olhar em Tiago. Por que você está me contando isso? Ele ficou um segundo sem responder. Porque é a coisa certa a fazer. Isso não é uma resposta. É a única honesta que tenho agora. Ele esfregou a mão no rosto com um cansaço que parecia genuíno. Olha, eu sei que não fui. Eu fiquei quieto durante tempo demais, em coisas que não deveria ter ficado quieto. O dia da reunião de divórcio foi o pior exemplo, mas não foi o único. E eu sei disso. Ela não disse que aceitava aquilo como desculpa, porque não estava sendo apresentado como desculpa. Estava sendo apresentado como fato. Havia uma diferença. O que você quer em troca dessa informação? Ela perguntou. Nada. Tiago. Nada que você vá me dar de qualquer forma, ele disse. E havia algo diferente no registro da voz quando disse aquilo, algo que ela decidiu arquivar para depois. Mas preciso que você saiba sobre a petição, porque se você não souber vai ser pega de surpresa. E pega de surpresa é o único jeito que eles têm alguma chance de te prejudicar. Ela considerou. Havia lógica no que ele dizia, e havia também a possibilidade de que fosse uma armadilha de outro tipo, que ele estivesse sondando o quanto ela sabia, o que ela tinha, o que ela planejava. Ambas as possibilidades podiam ser verdadeiras ao mesmo tempo. As pessoas raramente agiam por motivos puramente puros ou puramente sórdidos. Quando ela perguntou, a petição? Provavelmente na próxima semana. O advogado que meu pai contratou para isso é um que trabalha rápido quando pago bem. Tem nome? Dr. Marcos Veloso. Ela não escreveu. Memorizou. Mais alguma coisa. Tiago ficou olhando para ela por um momento com aquela expressão que ela havia catalogado durante 3 anos, como o rosto que ele fazia quando estava avaliando o quanto poderia dizer. Havia sempre uma segunda camada em Tiago Monteiro que ela nunca conseguira alcançar completamente, não por falta de tentativa, mas porque ele havia aprendido desde cedo que revelar era vulnerabilidade e vulnerabilidade era inaceitável. Você tem uma foto, ele disse, devagar, na carteira. Eu vi uma vez, anos atrás. Você fechou a carteira rápido demais para ser algo sem importância.
Beatriz não se moveu. Não vou perguntar quem é, ele disse. Mas quero que você saiba que se há alguma coisa que eu preciso saber para entender o que está acontecendo, você pode me contar. Ela abriu a bolsa. Tirou a carteira. Abriu no compartimento onde a foto estava, dobrada ao meio no envelope plástico, e o colocou sobre a mesa sem abrir. Não vou te mostrar a foto, ela disse, mas vou te dizer uma coisa que ninguém da sua família sabe. Ele ficou completamente imóvel. Meu pai não sumiu. Ele escolheu sair do campo de visão público por razões que não vou explicar agora. Ele existe, está bem e sabe de tudo o que aconteceu nos últimos 3 anos, incluindo o casamento, o divórcio e o que sua família está tentando fazer. Tiago ficou processando aquilo com uma lentidão que ela reconheceu. Não era estupor, era processamento cuidadoso de alguém que estava reorganizando premissas. Quando você diz que ele sabe do casamento, ele sabia do casamento antes de acontecer. Ela colocou o envelope de volta na carteira. Fechou a bolsa. Isso é tudo que vou te dizer hoje. Beatriz. Tiago. O casamento. Ele pausou. Começou de novo. Meu pai me disse que a conexão com você havia surgido de forma natural, através de um evento social comum. Mas houve um momento, 2 anos antes de você e eu nos conhecermos, em que ele foi a uma reunião que ele nunca me explicou adequadamente. Eu tinha 28 anos, me lembro porque era meu aniversário, e ele cancelou o jantar para ir a essa reunião. Ela a escutava. Ele voltou diferente, mais calmo, como quem fechou alguma coisa que estava aberta há muito tempo. Tiago a olhou. Você está me dizendo que seu pai e o meu fizeram algum tipo de acordo. Ela não confirmou. Não negou. Deus, ele disse, baixo, não como blasfêmia, como alguém que acaba de ver as dimensões reais de algo que julgava conhecer. O café continuava com seu ruído brando. A barista chamou um nome para retirar pedido. O casal do fundo havia parado de discutir. Beatriz fechou o laptop definitivamente, colocou na bolsa e se levantou. Obrigada pela informação sobre a petição. Não vou ser pega de surpresa. Tiago também se levantou. Havia algo diferente em como ele estava de pé agora, como se o centro de gravidade houvesse mudado levemente. Posso te perguntar uma coisa? Pode perguntar. Você sabia quando casou comigo sobre esse acordo? Ela olhou para ele com uma honestidade que não havia planejado e que apareceu antes que pudesse ser contida. Não, eu soube hoje. Ela viu o efeito disso no rosto dele, um alívio pequeno e imediato, seguido de algo mais complicado. Ela saiu do café antes que qualquer um dos dois dissesse mais alguma coisa. Naquela noite ela fez 3 coisas. A primeira foi ligar para o advogado que havia contratado para o divórcio, um homem chamado Dr. Henrique, que tinha o hábito irritante de ligar o viva-voz sem avisar, mas que era preciso e não entrava em pânico com facilidade. Ela o informou sobre a possível petição de nulidade. Ele disse que precisaria de 1 hora para avaliar a solidez da ameaça jurídica. Ela disse que ele tinha até amanhã de manhã. A segunda coisa foi enviar uma mensagem pelo canal usual, sem código desta vez. Você conhecia Eduardo Monteiro antes do acordo de participação? Pessoalmente, a resposta chegou depois de 15 minutos. Sim, trabalhamos juntos por 3 meses em 1997, em São Paulo. Havia desentendimento sobre uma operação que resultou numa perda para mim. O acordo de participação foi, da minha parte, uma forma de recuperar o que havia perdido de forma justa. Da parte dele, uma forma de evitar que o caso fosse a público. Ela ficou olhando para aquilo. Você sabia que ele usaria a participação para arranjar o meu casamento? Desta vez a resposta demorou 20 minutos. Não. Quando soube, o casamento já estava acontecendo e você parecia feliz. Tomei a decisão errada de não interferir. Me arrependo. Beatriz ficou imóvel no sofá do apartamento com o celular nas mãos por um longo tempo. O arrependimento de Renato Castilho era uma coisa rara e custosa. Ela sabia disso. Ele não o havia dito para manipulá-la. Havia dito porque era verdade e porque havia chegado a um ponto onde o peso da omissão era maior do que o custo de admiti-la. A terceira coisa que ela fez naquela noite foi abrir o caderno de capa preta e acrescentar uma página nova. No alto escreveu: "O que eu sei, o que posso provar, o que ainda falta", e trabalhou até a meia-noite organizando as 3 colunas com a mesma precisão meticulosa que seu pai havia lhe ensinado como a única maneira de transformar informação em poder real. Na coluna do meio, a lista era boa. Na terceira coluna,
Ainda havia um item que ela precisaria resolver antes de poder agir. Ela precisava de acesso ao documento constitutivo da RC Holdings, com a assinatura original de seu pai, de forma que pudesse ser usada sem revelar onde ele estava. Aquilo exigiria que ela pedisse algo que ainda não havia pedido, que seu pai saísse de onde estava para assinar alguma coisa em pessoa, ou que confiasse a ela a capacidade de agir em nome dele. Ambas as opções tinham riscos que ela ainda precisava medir. Ela fechou o caderno. Foi dormir. O escritório de Renato Castilho ficava no 12º andar de um edifício comercial no bairro do Itaim Bibi, que era o tipo de lugar onde uma empresa de participações de médio porte poderia existir sem atrair a atenção de nenhuma direção. A placa na porta dizia apenas RC Gestão, sem logotipo, sem slogan, com a fonte mais neutra disponível num catálogo de fornecedor de placas. Beatriz havia estado ali 3 vezes em 2 anos, sempre de carro próprio, sempre sem parar na recepção, sempre subindo pelos fundos por uma escada que não aparecia no mapa de evacuação afixado no hall principal. Desta vez ela chegou pela entrada principal, porque havia tomado a decisão de que certas coisas precisavam parar de ser feitas pelos fundos. A recepcionista, uma mulher de 40 e poucos anos chamada Mirtes, que havia trabalhado com Renato por 15 anos e sabia exatamente quem Beatriz era, a recebeu com uma expressão neutra que continha, para quem soubesse ler, um leve traço de apreensão. Ele está esperando. Eu sei, disse Beatriz. A sala de Renato Castilho era funcional até a austeridade, o que havia sempre parecido a Beatriz uma afirmação estética deliberada de alguém que havia passado décadas em salas projetadas para impressionar e havia escolhido ativamente não fazer isso mais. Mesa de madeira clara sem adornos, 2 poltronas em couro simples, uma janela com persianas semiabertas que deixava entrar luz suficiente sem revelar nada do exterior para quem estivesse de fora. Renato Castilho estava de pé quando ela entrou, 61 anos, cabelos completamente prateados cortados curtos, a mesma estrutura física que ela reconhecia na fotografia dobrada da caixa de madeira, mas com algo diferente na postura que ela levou 1 segundo para identificar. Tensão. Seu pai raramente ficava tenso. Era um dos seus ativos mais deliberadamente cultivados. Você veio pela entrada principal, ele disse. Decide que era a hora. Ele fez um gesto para a poltrona. Ela se sentou. Ele não se sentou. Ficou de pé perto da janela com as mãos nos bolsos. Sobre a petição de nulidade, ela começou. Eu sei da petição, ele disse. Doutor Henrique me contactou ontem depois de falar com você. Ela ficou olhando para ele. Você e Henrique. Ele é meu advogado há 12 anos. Achei prudente tê-lo perto quando o casamento aconteceu. Uma pausa. Sei que deveria ter te contado. Há um número considerável de coisas que você deveria ter me contado. Sim. Ele foi até a poltrona e sentou finalmente, mas na beira, com a postura de alguém que ainda está processando. Você veio aqui por quê, Beatriz? Não só pela petição. Bim, porque é hora de usar a RC Holdings. O silêncio que se seguiu tinha peso físico. Não, ele disse. Com calma, mas definitivo. Pai, usar a RC Holdings de forma que vincule publicamente meu nome ao Grupo Monteiro agora vai. Vai te expor, ela disse. Eu sei. É o ponto. Ela a olhou. A RC Holdings tem 18% do Grupo Monteiro Participações documentados numa declaração que Eduardo Monteiro assinou e que está em meu poder, ela disse. A família Monteiro está tentando usar uma petição de nulidade para bloquear meus ativos e me pressionar a desistir dos direitos do acordo de divórcio. Ao mesmo tempo, estão operando uma estrutura de crédito artificial através da Vértice Capital para controlar o timing da exposição da dívida do grupo. Ela abriu a pasta que havia trazido e colocou 3 documentos sobre a mesa de Renato. Isso aqui é a análise societária da Vértice. Aqui está a declaração de Eduardo Monteiro sobre a RC Holdings. E aqui está o contrato de participação original, que eu sei que você tem no cofre porque você me mostrou uma vez e disse que era para caso de necessidade extrema. Renato olhou para os documentos. Não os tocou imediatamente. Se a RC Holdings, na qualidade de acionista com 18% do capital do grupo, formalmente notificar o Conselho sobre as irregularidades na estrutura da Vértice Capital e sobre as cláusulas anômalas do meu acordo de divórcio, que tentavam excluir justamente os ativos vinculados a essa participação,
A família Monteiro não tem como continuar com a petição de nulidade. Ela disse. Seria admitir que tentaram usar o divórcio para blindar ilegalmente ativos que estão sob participação registrada de um terceiro. Eu sei o que seria. Ele disse, ainda sem tocar os documentos. Então o que está esperando? Estou esperando que você entenda o que estou prestes a te dizer. Ele finalmente pegou um dos documentos, o analisou por um segundo e o colocou de volta. Há um homem chamado Geraldo Fortunato que monitora meu nome há 8 anos. Ele era meu sócio antes de você nascer. Saiu da sociedade de forma que ele considerou injusta e que eu considerei necessária, dado que ele havia usado recursos da empresa para fins que eram ilegais. Ele nunca processou porque não tinha como provar a versão dele sem se auto-incriminar. Mas ele esperou. E se meu nome aparecer em qualquer documento público ligado ao mercado financeiro de São Paulo, ele vai saber em 24 horas. E se souber, ele tem documentos sobre operações dos anos 90 que, fora de contexto, podem ser usados para criar dificuldades. Não são suficientes para me prender, porque nada do que foi feito era ilegal do meu lado, mas são suficientes para me obrigar a gastar 2 anos em tribunal, explicando o que é óbvio para qualquer um que entenda o contexto. E durante esse tempo, a RC Holdings estaria congelada juridicamente. Beatriz ficou olhando para ele. Quanto tempo você tem vivido assim? Assim como? Gerenciando o risco do Geraldo Fortunato. Ele fez um gesto vago com a mão. 8 anos são tempo suficiente para se acostumar com um risco gerenciado. Não são tempo suficiente para viver escondido. Beatriz, você perdeu o casamento da sua filha. Não foi ao velório da minha mãe presencialmente. Não existe registrado em lugar nenhum como pai, como empresário, como pessoa. Ela o olhou sem desviar. Isso não é viver gerenciando risco. É viver como prisioneiro voluntário de um homem que nem sabe que conseguiu te prender. Renato ficou em silêncio por um longo tempo. Havia algo no rosto dele que ela raramente via. A versão não controlada da expressão que ele usava quando havia tomado uma decisão, mas a decisão ainda estava sendo processada. O que você está propondo exatamente? Ele disse finalmente. Estou propondo que a RC Holdings faça a notificação. Que você assine os documentos necessários. Que eu me encarregue de todo o processo jurídico com o Henrique. Ela parou, e que nós, simultaneamente, contratemos uma equipe de auditoria forense para examinar o histórico dos documentos de Geraldo Fortunato antes que ele tenha tempo de usá-los. Se há alguma coisa que pode ser contextualizada e esclarecida antecipadamente, é melhor que seja feito agora do que deixado para a defesa reativa. Você pensou em tudo isso há algumas semanas, e se eu disser não, ela colocou a pasta sobre a mesa da forma que havia colocado a caneta sobre o papel do divórcio, sem drama, sem pressa, mas com uma finalidade que não deixava dúvida sobre sua direção. Se você disser não, eu vou lidar com a situação da forma que conseguir sem a RC Holdings. Vou vencer, vai demorar mais e vai ser mais difícil. Mas vou. Ela pausou. Mas estou cansada de agir como se você precisasse ser protegido de uma decisão que é sua de tomar. Você não sumiu porque era fraco. Sumiu porque achou que era necessário. Mas a necessidade mudou, e você ainda está usando a mesma resposta. Renato Castilho ficou olhando para a filha por um tempo que ela não contabilizou. Depois estendeu a mão para o intercomunicador da mesa. Mirtes, pode trazer os documentos do cofre 15, os de RC Holdings, e chame o Dr. Henrique para uma reunião às 16 horas. Ele soltou o botão. Olhou para Beatriz. Você está me colocando em risco. Estou te devolvendo uma vida, ela disse. O risco é real, mas é menor do que você calcula, porque você está calculando há 8 anos com os mesmos parâmetros. Ele ficou em silêncio por mais um momento. Depois, pela primeira vez desde que ela havia entrado pela porta principal daquele escritório, o traço de tensão no rosto dele cedeu espaço a algo diferente. Sua mãe teria feito o mesmo, ele disse. Exatamente assim. Ela não respondeu, mas sentiu o peso específico daquilo pousar nela com a delicadeza de algo que havia esperado muito tempo para chegar. A notificação formal da RC Holdings ao Conselho do Grupo Monteiro Participações foi protocolada às 18h32 daquele dia, por Dr. Henrique, com 3 documentos anexos, a declaração original de Eduardo Monteiro reconhecendo a participação, o contrato de participação com as assinaturas registradas em cartório e uma análise jurídica de 3 páginas
demonstrando a incompatibilidade entre as cláusulas anômalas do acordo de divórcio de Beatriz Castilho e os direitos do acionista RC Holdings sobre os ativos do grupo. O nome Renato Castilho aparecia no documento como titular da RC Holdings. Beatriz estava no escritório do Dr. Henrique quando o protocolo foi confirmado. Ela olhou para o número de protocolo na tela do sistema e sentiu alguma coisa que não era exatamente alívio. Era mais parecido com o som que um mecanismo faz quando finalmente encaixa no lugar que sempre foi feito para ocupar. Dr. Henrique estava redigindo já a notificação preventiva para o advogado da petição de nulidade quando o celular de Beatriz vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido, não um número oculto que ela reconhecia. Um número novo. Renato Castilho. Que boa surpresa. Quanto tempo. Geraldo. Ela ficou olhando para aquelas palavras. O risco havia se materializado em menos de 2 horas. Henrique, ela disse, com a voz no mesmo tom com que diria qualquer outra coisa. Precisa que você faça uma segunda ligação ainda hoje. A mensagem de Geraldo Fortunato ficou na tela do celular de Beatriz como um fato concreto que precisava ser tratado antes de qualquer outra coisa. Ela mostrou para Dr. Henrique sem comentário. Ele leu. Fez uma cara que ela havia aprendido a identificar como a cara de um advogado, avaliando rapidamente o espaço entre o que é problema real e o que é ameaça performática. Ele só manda mensagem? Ou vai fazer alguma coisa com isso? Meu pai acredita que ele vai agir. Ela colocou o celular no bolso. E meu pai raramente superestima um risco. Tudo bem. Henrique abriu uma nova aba no computador. O que Geraldo Fortunato pode fazer é protocolar uma ação de responsabilidade civil alegando prejuízos das operações dos anos 90, ou tentar uma denúncia administrativa junto à CVM sobre as operações da RC Holdings, alegando irregularidades. A primeira não tem prazo prescricional favorável a ele. Já se passaram mais de 8 anos. A segunda depende de documentação que produza efeito concreto, o que significa que o que ele tem precisa ser robusto o suficiente para iniciar uma investigação. Você já viu os documentos que ele tem? Não. Mas seu pai me deu um briefing em 2018 sobre o histórico da saída de Fortunato. Se o que ele tem é o que eu fui informado, há 2 categorias. Registros internos de reuniões, que podem ser interpretados de formas diferentes dependendo de quem os lê, e um contrato de prestação de serviços de 2002, que Fortunato alega ter sido subvalorizado deliberadamente. Henrique pausou. O segundo é mais delicado porque tem número. Quanto? Ele alega que o contrato deveria ter sido de 19 milhões. Foi encerrado em 11. 8 milhões de diferença em 24 anos. Mais juros e correção. Ele provavelmente está calculando 40 a 50 milhões no cenário que favorece ele. Beatriz ficou olhando para a parede por um segundo. Esse valor resolve o problema? Henrique abriu a boca. Fechou. Você está perguntando se pagar resolve. Estou perguntando se resolver. Depende se ele quer dinheiro ou se quer sangue. Henrique dobrou as mãos sobre a mesa. Há pessoas que esperaram tempo demais para um conflito e que, quando chega a hora, descobrem que o que queriam não era a solução, era a batalha. Se Fortunato é esse tipo, pagar resolve o número, mas não resolve a pessoa. Como eu descubro qual é o tipo dele? Faz uma oferta e vê como ele reage. Ela ficou pensando. Quero saber o que ele tem antes de oferecer qualquer coisa. Se o que tem é insuficiente para sustentar uma ação real, oferecer seria admitir que há algo a temer. Concordo. Henrique já estava digitando. Vou contratar uma firma de auditoria forense hoje à noite. Eles vão precisar de 3 dias, no mínimo, para uma análise inicial do que há de público sobre Fortunato e o histórico das operações. 3 dias durante os quais precisamos garantir que a RC Holdings não tenha nenhuma movimentação adicional que possa ser usada para argumentar urgência de uma medida cautelar por parte dele. 3 dias. No mínimo, Beatriz assentiu. Faça. E mande um WhatsApp para meu pai com o resumo da situação. Ele já deve saber que Fortunato enviou mensagem, mas quero que saiba que estamos em movimento. Ela saiu do escritório de Henrique às 20 horas. Na rua, São Paulo estava no seu registro de noite de semana, um barulho contínuo e sem pausas que ela havia aprendido a usar como fundo sonoro para pensar. Ela caminhou 3 quarteirões antes de chamar um carro. No banco de trás, com a cidade passando pelas janelas, ela ficou fazendo o que havia aprendido desde cedo a fazer em situações de espera ativa. Inventariou o que sabia com certeza,
o que provavelmente era verdade e o que ainda era desconhecido. O que sabia com certeza: a notificação estava protocolada. O nome de seu pai estava público. Fortunato havia sido alertado dentro de 2 horas, o que confirmava a avaliação de Renato sobre a velocidade do monitoramento. A família Monteiro havia recebido a notificação e tinha até às 10 da manhã seguinte para responder formalmente ao advogado de Henrique, o que provavelmente era verdade. A petição de nulidade seria retirada ou suspensa assim que os advogados dos Monteiro analisassem as implicações de contestar uma notificação de acionista com participação documentada. Contestar significaria abrir o histórico completo do acordo entre Eduardo Monteiro e Renato Castilho, o que era pior para os Monteiro do que para a RC Holdings. O que ainda era desconhecido. O que Geraldo Fortunato ia fazer, e se o que ele tinha era suficiente para criar um problema real ou apenas um incômodo custoso. Ela chegou ao apartamento, subiu, fez chá, sentou à mesa com o caderno de capa preta e ficou escrevendo até a meia-noite, com aquela concentração específica que não era a agitação, mas o oposto, uma calma que funcionava melhor do que qualquer ansiedade como ferramenta de trabalho. O telefonema de Lígia Monteiro chegou às 8h42 da manhã seguinte. Beatriz estava acordada havia 1 hora, havia feito café e estava lendo os e-mails do trabalho com aquela capacidade de compartimentalização que havia desenvolvido ao longo dos anos como habilidade de sobrevivência. O celular tocou com o número de Lígia, que ela ainda não havia deletado, porque deletar números de pessoas relevantes era um hábito que um analista financeiro não podia se dar ao luxo. Ela atendeu. "Precisamos conversar", disse Lígia Monteiro. Não havia o tom de xícara de porcelana de sempre. Havia algo mais seco, mais direto, que era, paradoxalmente, mais próximo de respeito do que qualquer coisa que a mulher havia dito nos 3 anos anteriores. "Meu advogado está disponível para..." "Não com advogados. Você e eu." "Hoje", Beatriz calculou. "Às 11 no escritório da RC Holdings. Endereço você encontra no documento protocolado ontem." Uma pausa. "Tudo bem." Ela desligou. Ficou olhando para o celular. Depois mandou uma mensagem para Henrique. "Lígia quer reunião às 11. Vou. Você precisa estar presente?" A resposta veio em 3 minutos. "Preciso. Mas posso ficar em outra sala e entrar se necessário. Não apareça lá sem alguém de fora." "Combinado." Ela mandou uma segunda mensagem, para um número oculto. "Lígia Monteiro vem ao escritório às 11. Você quer estar presente?" A resposta demorou mais. "Não. É entre vocês duas. Mas vou estar na sala ao lado." Lígia Monteiro chegou ao 12º andar do edifício no Itaim Bibi às 11h03, o que para alguém da geração e estilo dela era efetivamente no horário. Mirtes a conduziu até a sala de reuniões pequena, não a sala principal de Renato. Beatriz já estava sentada. Henrique estava numa sala adjacente com a porta entreaberta. Lígia entrou, olhou para o ambiente com a avaliação de sempre e sentou sem cerimônia. Estava com roupas de tom mais sério do que era seu padrão habitual, o que era uma informação. "A RC Holdings tem 18% do grupo", disse Lígia, sem preâmbulo. "Sim, Eduardo nunca me disse." Beatriz ficou em silêncio. "Eu precisaria de um tempo para verificar a autenticidade dos documentos." Lígia continuou. "Os documentos foram protocolados com autenticação cartorária. O Dr. Henrique pode fornecer cópia da cadeia de custódia. Isso não é o que vim discutir." Lígia cruzou as mãos sobre a mesa com uma precisão que parecia estudada e provavelmente não era. Provavelmente era apenas o resultado de décadas de postura. "Vim propor um acordo. Ouço. A petição de nulidade será retirada." Cada palavra enunciada com o peso de alguém que está cedendo terreno e quer que fique registrado que sabe exatamente o que está cedendo. "O valor do acordo de divórcio será pago no prazo original estabelecido no documento. E não haverá nenhuma contestação adicional por parte da família sobre qualquer aspecto do processo. Em troca, a RC Holdings não protocola nenhuma ação adicional baseada na participação societária, não vota em nenhuma assembleia do grupo, não indica nenhum membro para o conselho, não interfere em nenhuma decisão operacional." Lígia a olhou. 18% adormecido. Como estava antes. Beatriz ficou em silêncio por um momento. A RC Holdings é uma entidade jurídica autônoma. Qualquer acordo sobre seus direitos societários precisaria envolver o titular
e os advogados de ambas as partes. Eu sei disso. Lígia manteve o olhar. Estou aqui porque queria saber, antes de qualquer formalidade, se você tem algum interesse pessoal em tornar isso público além do necessário. Público como? Seu pai escolheu ficar fora de vista por anos. Havia algo diferente na voz de Lígia agora, não suavidade, que não era uma palavra que se aplicava a Lígia Monteiro, mas uma ausência de algumas das camadas habituais. Eu não sei porquê. Não me parece que deva perguntar. Mas se o objetivo disso tudo for simplesmente garantir os direitos legais que foram tentados de ser removidos, isso pode ser feito sem precisar publicizar o nome de ninguém, além do que já está no protocolo. Beatriz ficou olhando para ela. Você quer que isso seja resolvido silenciosamente, disse Beatriz. Quero que isso seja resolvido. E minha sogra, Beatriz disse, com uma precisão deliberada na escolha do título que sabia que não passaria despercebida, entende que o silêncio daqui para frente é diferente do silêncio de antes, que aquele silêncio era de alguém que não sabia o que sabia. Este seria uma escolha ativa com termos específicos. Lígia ficou imóvel por um segundo, que foi suficiente para revelar que havia ouvido o título e havia processado o que ele significava. Entendo, ela disse, então preciso que a retirada da petição seja protocolada até às 16 horas de hoje, e o pagamento do acordo de divórcio seja feito via transferência confirmada até amanhã, ao meio-dia. Beatriz não abriu nenhuma pasta, não consultou nenhum papel. Havia preparado aqueles números na noite anterior. Qualquer uma dessas condições não cumpridas dentro do prazo e o acordo que estou disposta a considerar não estará mais na mesa. Lígia Monteiro ficou olhando para ela por um longo tempo com uma expressão que Beatriz não havia visto antes naquele rosto. Não era derrota. Derrota implica que se esperava vencer, e Lígia Monteiro era esperta o suficiente para saber que havia perdido o controle da situação antes de entrar naquela sala. Era algo mais próximo de reconhecimento. A versão particular de reconhecimento de alguém que passara muito tempo subestimando e que estava naquele momento ajustando a estimativa. Você é filha do Renato Castilho, disse Lígia, não como pergunta. Sim. E você sabia disso durante todo o casamento. Sim. E ficou quieta. Sim. Lígia ficou com aquilo por um momento. Depois se levantou com a mesma postura ereta de sempre, pegou a bolsa e foi até a porta. Virou-se uma última vez. Vou precisar ligar para meu advogado antes de confirmar os prazos, ela disse. Minha linha está aberta até às 13 horas, respondeu Beatriz. Lígia saiu. Beatriz ficou sentada na sala vazia por alguns segundos. Depois Henrique entrou pela porta adjacente com uma expressão de quem acabou de assistir a algo que precisava ser processado em silêncio antes de ser comentado em voz alta. Ela vai cumprir? Ele perguntou. Sim. Beatriz se levantou. Ela não veio para negociar. Veio para verificar com quem estava lidando antes de concluir que não havia alternativa melhor. Já havia concluído antes de chegar. Você sabia que seria assim? Achei provável. Ela foi até a janela. Lá embaixo, o Itaim Bibi tinha seu ritmo de manhã de dia útil. O problema dela nunca foi a falta de inteligência. Foi a quantidade de informação que havia decidido ignorar. Henrique assentiu devagar. E Fortunato, ela virou da janela. Isso ainda não está resolvido. A auditoria forense levou 2 dias e meio, não 3. A firma que Henrique havia contratado trabalhou em paralelo em 3 frentes. Documentação pública de Geraldo Fortunato, histórico das operações da RC Holdings no período relevante e o contrato de 2002 que Fortunato alegava ter sido subvalorizado. O relatório chegou na tarde do segundo dia, em formato criptografado, e Beatriz o leu sentada à mesa do apartamento em Pinheiros, com o café esfriando do lado. Havia boas notícias e notícias complicadas. As boas. O contrato de 2002 havia sido registrado em cartório com o valor de 11 milhões. Havia 3 avaliações independentes de mercado do período, realizadas por firmas diferentes, e todas as 3 avaliavam o serviço em questão num intervalo de 10 a 12,5 milhões. A alegação de Fortunato de que o valor correto seria 19 milhões não tinha suporte documental independente. Juridicamente, ele estaria construindo um argumento sobre percepção de prejuízo sem evidência de diferença real de valor. As complicadas, havia um e-mail interno de 2001, encontrado porque havia sido ceceado para uma conta que havia sido hackeada e vazada parcialmente numa violação de dados de 2016,
no qual um colaborador da RC Holdings discutia com outro a estratégia de encerramento do contrato com Fortunato de forma que o texto, sem contexto, poderia ser lido como indicando intenção de subvalorar. Não era isso. Era uma discussão sobre como comunicar o encerramento sem gerar atrito desnecessário. Mas sem contexto era o ponto. Fortunato possuía esse e-mail e poderia usá-lo como peça retórica numa audiência pública. Beatriz ficou olhando para o trecho do e-mail no relatório por um longo tempo. Depois ligou para Henrique. O e-mail é o problema, ela disse. Vi. Ele já estava pensando. Precisamos localizar o colaborador que escreveu. Se ele ainda está acessível e disposto a esclarecer o contexto, um depoimento voluntário neutraliza o e-mail antes de qualquer processo. Você sabe onde ele está? Ainda não. Mas o nome está no documento. Vou começar a procurar agora. Quanto tempo? 1 dia. 2 no máximo. Temos tempo, ela disse. Mas sabia que o tempo estava sendo gerenciado, não garantido. Fortunato havia mandado uma mensagem. Não havia feito nada além disso ainda, o que podia significar que estava esperando para ver o que acontecia, ou que estava tomando medidas que ela ainda não via. Ela desligou. Ficou parada no meio do apartamento por um momento. Então foi ao closet. Abriu a caixa de madeira, tirou o envelope lacrado. Ficou olhando para ele. Ainda não era necessário. A situação estava difícil, mas tinha solução dentro dos parâmetros normais. O envelope era para uma situação fora dos parâmetros normais. Ela o colocou de volta na caixa. Fechou. O colaborador foi encontrado no dia seguinte. Tinha 63 anos, morava em Campinas, havia se aposentado há 4 anos de uma posição de gerência numa empresa de logística que não tinha nenhuma relação com o mercado financeiro. Seu nome era Roberto Faustino, e quando Henrique o ligou, ele ficou em silêncio por quase 1 minuto antes de responder. Eu lembro desse e-mail, ele disse. Eu escrevi aquilo porque queria que meu colega soubesse que a gente precisava ser cuidadoso na comunicação com o Fortunato, porque ele era do tipo que leva tudo para o lado pessoal. Não foi sobre o valor. Nunca foi sobre o valor. O senhor estaria disposto a assinar uma declaração esclarecendo esse contexto? Estaria. Mas preciso que meu nome não apareça em nenhum processo público. Tenho família. Não quero problema. Henrique cobriu o bocal do telefone e olhou para Beatriz, que estava ao lado. Ela gesticulou. Aceita as condições. Podemos estruturar sua declaração de forma que sirva como documento de contexto interno, sem necessidade de testemunho público, a menos que a situação escale para processo formal, Henrique disse. Nesse caso, conversaríamos novamente antes de qualquer passo. Roberto Faustino concordou. A declaração foi assinada remotamente, reconhecida por cartório em Campinas, e estava nas mãos de Henrique no final daquela tarde. Com ela, o argumento de Fortunato perdia sua única peça com alguma aparência de substância. O que sobrava era um número contestável, um prazo prescricional que trabalhava contra ele e a vontade de uma batalha que, sem documentação sólida, não tinha como ganhar. Henrique ligou para o advogado de Fortunato com uma proposta direta, uma reunião para apresentar os documentos de contexto e discutir uma eventual resolução do histórico antes de qualquer protocolo formal. A resposta chegou 3 horas depois. Fortunato aceitava a reunião. Ele está saindo pela via da negociação, Henrique disse. O que significa que o que tem não é suficiente para ele confiar numa batalha aberta, disse Beatriz. Exatamente. Ela ficou em silêncio por um momento. Quanto você acha que ele vai pedir? Alguma coisa. Talvez não 40 milhões. Talvez uma fração disso, enquadrado de alguma forma que permita a ele dizer que recebeu o que era justo. E meu pai vai querer pagar. Provavelmente vai querer encerrar isso. Ela pensou no apartamento em Pinheiros, no closet com a caixa de madeira, na fotografia dobrada que não havia aberto em meses porque sabia o que havia nela. Quando é a reunião? Na semana que vem. Quinta-feira. Eu quero estar presente. Henrique hesitou. Beatriz, tecnicamente é uma reunião entre. Eu quero estar presente. Ela repetiu, com o mesmo tom com que havia dito tudo mais que era importante naquelas semanas. Henrique assentiu. Tudo bem. A petição de nulidade foi retirada às 15 horas e 48 minutos do mesmo dia em que Lígia havia ido ao escritório da RC Holdings. O pagamento do acordo de divórcio foi confirmado no dia seguinte às 11h20 da manhã. Beatriz recebeu a confirmação no celular enquanto estava no café da Alameda Lorena,
onde trabalhava nas tardes de quinta-feira, com o laptop aberto e uma reunião com um cliente do setor têxtil marcada para as 2 da tarde. Ela ficou olhando para a confirmação por um momento. Depois fechou o aplicativo bancário e abriu a planilha do cliente. Às 2 da tarde, menos 5, alguém se sentou na cadeira à frente dela. Tiago Monteiro. Ela fechou o laptop com uma lentidão deliberada. Você tem o hábito de aparecer nos meus cafés. Você tem o hábito de escolher cafés onde é fácil de ser encontrada, ele disse. Havia algo diferente no tom desta vez. Menos cálculo, mais cansaço genuíno. Eu soube da reunião com minha mãe. Ela te contou? Ela me contou que havia ido. Não o que foi dito. Mas eu conheço minha mãe o suficiente para saber que, se voltou sem batalha, foi porque não havia batalha para travar. Ele ficou olhando para ela. Você resolveu. Resolvemos. Ela corrigiu. Meu pai, meu advogado e eu, seu pai. Tiago ficou com aquilo por um momento. Eu pesquisei o nome, Renato Castilho. Há muito pouca coisa pública, essa era a intenção, mas o que há é suficiente para entender. Ele pausou. Você cresceu sendo filha de alguém desse tamanho e nunca disse nada. Não era meu segredo para contar. Eu era seu marido. Ela o olhou. E você era filho de um homem que havia feito um acordo com meu pai sobre a nossa vida sem nos perguntar. Você acha que saber disso teria ajudado alguma coisa? Tiago ficou em silêncio. Eu não sabia do acordo quando casamos, ela disse. Fiquei sabendo agora. E você também. Você está com raiva de mim. Não. Ela considerou. Estou cansada. É diferente. Ele ficou olhando para ela com aquela expressão que ela havia catalogado ao longo de 3 anos e nunca conseguira identificar completamente. Ela conseguia agora. Era a expressão de alguém que estava tentando dizer alguma coisa e não sabia se tinha o direito de dizer. Lá. O que você ia fazer, ele disse, se o divórcio tivesse sido simples, se minha mãe tivesse sido decente naquele dia, você tivesse assinado sem encontrar as cláusulas anômalas e tivesse ido embora sem que nada disso tivesse vindo à tona? Ela ficou olhando para ele. Era uma pergunta real. Merecia uma resposta real. Não sei, ela disse. Provavelmente teria continuado com a consultoria, esperado o momento certo para meu pai sair do anonimato e tentado seguir em frente, sem resolver nada do que havia entre você e eu. Não havia nada entre nós para resolver, Tiago. Havia um casamento que não tinha o que deveria ter e uma separação que foi a conclusão natural disso. Você acredita nisso? Acredito que é factualmente correto. Não perguntei se é factualmente correto. Perguntei se você acredita nisso. Ela ficou olhando para ele por um momento. O café ao redor deles continuava com sua vida de tarde de quinta-feira. O mesmo casal que discutia da outra vez, ou um casal diferente com a mesma discussão. O mesmo barista com diferentes espumas de leite. Por que você está aqui, Tiago? Porque fiquei quieto quando não devia, ele disse. Não só naquele dia. Durante tempo demais, sobre coisas demais. E eu sei que aquilo não tem conserto retroativo, mas quero que você saiba que eu sei que foi errado. Ele a olhou. E por que você vai precisar de uma testemunha sobre o contrato que meu pai assinou com a RC Holdings? O documento que vocês têm é da perspectiva do seu pai. O único que pode testemunhar sobre o que meu pai disse, o que acordou, o que sabia, sou eu. Ela ficou imóvel. Eu não vi o documento, ele disse. Mas vi meu pai sair daquela reunião de 2002 diferente, e vi o que ele fez nos anos que se seguiram com relação à sua família e à nossa aproximação. Posso descrever o comportamento, os padrões, as contradições. É testemunho indireto, mas é testemunho. Você faria isso. Já estou fazendo. Ele a olhou com uma firmeza que ela não havia associado a ele antes, ou que talvez houvesse associado, mas decidido não confiar. Quero ser útil em alguma coisa que importa. É tudo que tenho a oferecer agora. Ela ficou olhando para ele por um longo tempo. Você vai precisar falar com o Henrique, ela disse finalmente. Ele precisa saber o que você pode e o que não pode testemunhar, e como isso se encaixa no que já temos. Tudo bem, e vai precisar fazer isso sabendo que pode criar atrito com sua mãe. Já criei atrito com minha mãe quando decidi vir aqui. Ele pausou. Ela vai entender eventualmente. Ela é difícil, mas não é idiota. Beatriz pensou em Lígia na sala de reuniões do dia anterior, dizendo entendo com o peso específico de alguém que havia calculado o custo de continuar e havia decidido que não valia. Não é idiota. Ela concordou. Tiago ficou olhando para ela.
Havia alguma coisa no rosto dele que era diferente de tudo que havia visto durante o casamento, não a versão controlada de Tiago Monteiro, filho do grupo, marido funcional, administrador de situações. Era uma versão mais simples e menos administrada. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse. Pode perguntar. Se eu tivesse sido diferente durante o casamento, se eu tivesse falado quando deveria ter falado, tivesse sido o que não consegui ser, você acha que... Ele parou. Começou de novo. Isso é uma pergunta idiota. Não é idiota. Só não tem resposta útil. Por quê? Porque você não foi diferente. E eu também não fui. A gente era quem era, com o que sabia e o que não sabia. Ela ficou olhando para ele. Mas eu não acho que o que você está sendo agora é a mesma coisa que era antes. Ele ficou em silêncio por um momento. Não, ele disse. Não é. Ela abriu o laptop. Olhou para a tela. Tem uma reunião às 2. Eu sei. Ele se levantou. Posso mandar uma mensagem para o número do Henrique? Ele está na agenda do site da BCC Assessoria. Tiago assentiu. Foi até a saída do café. Na porta, virou-se. Beatriz. Ela o olhou. Obrigado por não ter desistido de entender o documento naquele dia. Ela não respondeu, mas ficou com aquilo depois que ele saiu, enquanto abria os materiais para a reunião das 2, enquanto o barista chamava um nome que não era o dela, enquanto o café continuava com sua vida indiferente e constante. Havia sido a coisa certa a fazer. Ela havia sabido disso enquanto lia aquele papel naquela sala com o lustre de cristal e as hortênsias do lado de fora. Mas saber que algo é certo não diminui o custo de fazê-lo, apenas o justifica. A reunião com Geraldo Fortunato aconteceu na quinta-feira seguinte, numa sala de reuniões neutra, num escritório de advocacia no centro de São Paulo, que nenhum dos dois lados havia escolhido, que era como essas coisas funcionavam quando as duas partes chegavam com informação suficiente para que ninguém quisesse vantagem de território. Fortunato tinha 68 anos, cabelos brancos ralos, uma gravata listrada que parecia de outra década. Havia algo no rosto dele que Beatriz reconheceu imediatamente porque havia estudado. Era o rosto de alguém que havia esperado muito tempo por algo e que agora que havia chegado, descobria que o sentimento era mais complicado do que havia antecipado. Seu pai estava sentado ao lado de Beatriz. Renato Castilho e Geraldo Fortunato se olharam por um momento antes que qualquer um falasse, e havia naquele olhar um peso de décadas que ela soube que precisava deixar existir por um segundo antes de colocar o assunto nos trilhos do concreto. Foi Renato quem falou primeiro. Geraldo. Renato. Uma pausa. Você ficou velho. Você também. Fortunato ficou olhando para ele por um segundo. Depois virou os olhos para Beatriz, sua filha. Sim, ela foi a que fez o protocolo. Ela foi a que fez muita coisa, disse Renato, o advogado de Fortunato, um homem jovem com a expressão de quem foi contratado para ser razoável, colocou uma pasta sobre a mesa. O advogado de Fortunato do lado de Renato era Henrique, que havia ficado mais quieto do que de costume, o que Beatriz sabia ser sinal de que ele estava ouvindo mais do que falando. Henrique apresentou os documentos. As avaliações de mercado de 2002, a declaração de Roberto Faustino, a análise de prescrição. Sem retórica. Apenas os documentos. O advogado de Fortunato os leu. Fez perguntas técnicas que eram reais, não protelatórias. Fortunato ficou em silêncio durante toda a apresentação, com as mãos cruzadas sobre a mesa e um olhar que não era de derrota, mas de alguém chegando a um resultado que já havia calculado internamente antes de vir. Quando Henrique terminou, houve uma pausa. Não é o que eu esperava que fosse, disse Fortunato. Não estava falando para o advogado dele. Estava falando para Renato. Nunca foi, disse Renato. Eu sei que você acredita nisso, mas nunca foi. O e-mail. O Roberto Faustino está vivo e se lembra muito bem do que quis dizer. Renato não havia movido as mãos da mesa. Havia uma qualidade nele naquele momento que Beatriz associava às decisões que ele tomava quando havia calculado e estava confortável com o cálculo. Eu estou disposto a encerrar isso, não porque tenho medo do que você tem, mas porque ficar em litígio por princípio é uma escolha que eu já não tenho interesse em fazer. Fortunato ficou olhando para ele. Quer dizer que vai pagar. Quer dizer que estou propondo um valor de reconhecimento por um histórico que foi complicado para os dois lados. Não um reconhecimento de culpa jurídica. Um encerramento entre pessoas que trabalharam juntas
e que tem idade suficiente para saber que batalhas longas custam mais do que valem. O número foi dito. Era menor do que 40 milhões. Era suficiente para que Fortunato pudesse contar para si mesmo e para quem quisesse ouvir que havia recebido o que era justo. O advogado de Fortunato pediu 30 minutos para consultar com seu cliente. Na sala de espera, Beatriz ficou ao lado de seu pai enquanto Henrique ia buscar água. Havia um silêncio entre os dois que não era desconfortável. Você não tinha que vir, disse Renato. Que vir? Isso era entre ele e eu. Era entre ele e você, antes de você sair de circulação. Ela o olhou. Agora você está de volta. As coisas que eram suas voltam a ser suas. Ele ficou em silêncio por um momento. Vai ser diferente. Voltar para onde se foi é sempre diferente de chegar. Eu sei. Ela ficou olhando para o corredor neutro do escritório de advocacia. Mas ficar onde estava também estava ficando diferente. A cada ano. Diferente e menor. Renato não respondeu imediatamente. Quando falou, a voz era mais baixa do que o habitual. Você se parece com ela quando fala assim. Ela não precisou perguntar de quem ele estava falando. Eu sei, ela disse. Fortunato aceitou a proposta. Os documentos foram redigidos e assinados naquele mesmo dia. Geraldo Fortunato e Renato Castilho não se abraçaram ao final. Não houve nenhum gesto de reconciliação dramática. Houve apertos de mão dos dois advogados. Houve um momento em que Fortunato e Renato se olharam uma última vez, com aquela expressão específica de pessoas que carregaram algo por muito tempo e que estão finalmente colocando no chão. Não era paz. Era exaustão tratada como dignidade. Às vezes, é o que existe. Na semana que se seguiu, Renato Castilho publicou uma nota curta no sistema de informações da CVM, como era obrigado a fazer dado o protocolo da RC Holdings, declarando sua participação no Grupo Monteiro Participações e sua condição de gestor ativo da RC Holdings Investimentos com sede em São Paulo. A nota ficou no sistema sem maior atenção. O mercado não reagiu porque o Grupo Monteiro Participações não era grande o suficiente para gerar movimento amplo e porque participações de 18% em grupos de médio porte eram o tipo de coisa que aparecia em notificações regulatórias todo dia sem que ninguém olhasse por mais de 30 segundos. Mas o nome estava lá, público, registrado, Renato Castilho, existindo no mesmo registro onde as coisas existem quando deixam de ser segredos. Beatriz leu a nota na tarde do dia em que foi publicada, sentada no apartamento em Pinheiros, com o chá que desta vez não havia esquecido de beber, enquanto ainda estava quente. O depoimento de Tiago havia sido colhido por Henrique numa reunião formal, transcrito e assinado e arquivado como documento de contexto para o histórico do acordo entre Eduardo Monteiro e Renato Castilho. Não havia sido necessário usarem nenhum processo, porque o processo mais urgente havia se resolvido antes de precisar de depoimento. Mas Henrique havia dito que era bom tê-lo. Tiago havia mandado uma mensagem para Beatriz depois da reunião com Henrique. Curta. Feito. Espero que ajude. Ela havia respondido, vai ajudar. Obrigada. Ele havia respondido, cuide-se. Ela havia ficado olhando para aquilo por um momento. Havia o peso específico de certas frases simples quando ditas por certas pessoas. Cuide-se de Tiago Monteiro continha. Ela sabia, mais do que a convenção social que a palavra carrega normalmente. Ela havia guardado o celular sem responder mais, porque não havia o que responder que fosse ao mesmo tempo honesto e justo, e ela havia aprendido a preferir o silêncio ao que é dito por obrigação de reciprocidade, mas havia pensado naquilo. Nas semanas que se seguiram, ela pensou em várias coisas. Pensou na equação específica que havia governado os últimos 3 anos da sua vida, a lealdade ao seu pai, que era real e tinha razão de ser, e o custo que essa lealdade havia exigido em silêncio e em posição. Pensou no divórcio, e em tudo que o havia precedido, nos sinais que havia identificado e decidido não agir, nas coisas que havia engolido porque o momento não era esse. Pensou também em Lígia Monteiro, dizendo seu pai sumiu com o tom de quem acredita que o desaparecimento de alguém é prova de alguma coisa sobre as pessoas que ficaram para trás. E pensou no que significava construir alguma coisa agora. Não a vida que havia tentado ter dentro da mansão Monteiro, que nunca havia sido completamente dela. Não a vida em espera que havia levado no apartamento de Pinheiros, que também não era completamente dela, mas de outra forma. Algo que fosse escolhido do começo,
com a informação que agora tinha, pelos motivos que agora poderia identificar claramente. A BCC Assessoria tinha 12 clientes. Ela tinha conversas com mais 3 que estavam em fase de avaliação. O trabalho era real, era bom e havia espaço para crescer de uma forma que não dependia de nenhum outro nome além do seu. A RC Holdings havia retomado sua posição ativa. Seu pai estava aprendendo, devagar, como existir novamente no espaço público sem tratar cada interação como uma operação de segurança. Era lento. Havia momentos em que ele recuava para os hábitos antigos, verificando ângulos que não precisavam mais ser verificados. Mas havia também momentos, cada vez mais frequentes, em que ele esquecia de verificar, e esses momentos tinham uma qualidade de leveza que ela não lembrava ter visto nele desde antes da fotografia dobrada na caixa de madeira. Ela foi ao sítio em Minas num fim de semana de abril. Eles passaram o sábado sentados na varanda com café, conversando sobre nada importante por horas, o tipo de conversa que só é possível quando a pessoa com quem se conversa não está mais gerenciando o perigo de ser vista. No domingo, ela foi até o closet do seu quarto no sítio, onde havia uma caixa diferente da caixa de madeira de Pinheiros, esta mais antiga, de jacarandá, que havia pertencido à sua mãe. Abriu. Dentro havia cartas, fotografias e um caderno de receitas com a letra que ela reconhecia como a da mulher que havia morrido quando ela tinha 22 anos, cedo demais para que todos os ensinamentos fossem ditos em voz alta e tarde suficiente para que os importantes houvessem ficado. Ela pegou uma fotografia. 3 pessoas numa varanda diferente desta, numa casa que já não existia mais, num dia de sol de dezembro. Seu pai com os cabelos ainda pretos, sua mãe com um sorriso que ela lembrava como o sorriso específico de alguém que encontrou onde queria estar, e ela mesma, talvez 6 anos, olhando para a câmera com uma expressão séria e atenta que seu pai havia chamado de a cara de análise, porque mesmo naquela idade, ela olhava para as coisas como se estivesse tentando entender o que estava por baixo. Ela ficou olhando para a fotografia por um longo tempo. Depois a colocou de volta na caixa de jacarandá com o cuidado que se tem com as coisas que não se substitui. Em maio, Tiago a encontrou de novo no café da Alameda Lorena, desta vez sem o elemento surpresa de antes, desta vez porque ele havia mandado uma mensagem na manhã daquele dia perguntando se poderia e ela havia dito que sim. Ele chegou com a postura diferente de antes, não a hesitação calculada que ela havia catalogado, não o passo que pausava antes de avançar. Chegou como alguém que havia decidido entrar antes de abrir a porta. Você mudou de cabelo, ele disse, sentando. Cortei. Ela havia cortado 3 centímetros que não havia cortado em 2 anos porque havia alguma superstição não declarada no comprimento, como se mudar o cabelo fosse declarar que algo havia mudado. Havia mudado. Fica bem. Obrigada. Eles ficaram em silêncio por um momento que não era incômodo. Minha mãe perguntou de você, ele disse. Beatriz levantou os olhos do café. Não foi uma pergunta calorosa, ele disse, rapidamente. Foi mais. Ela perguntou se você estava bem, de um jeito que eu não consigo decifrar completamente se é genuíno ou estratégico. Com Lígia, provavelmente é os dois ao mesmo tempo. Tiago ficou com aquilo. Provavelmente, ela tomou um gole do café. O que você quer, Tiago? Não desta conversa específica. De modo geral, ele ficou olhando para ela por um momento. Honestamente, preferencialmente, não sei completamente. Ele juntou as mãos sobre a mesa com aquele gesto que ela reconhecia como o gesto de organizar pensamentos. Sei que o que tinha antes não era o que deveria ter sido. Sei que parte disso foi escolha minha, e parte foi circunstância, e parte foi herança de um jeito de ser que aprendi antes de entender que estava aprendendo. Uma pausa. Sei que não tenho o direito de pedir nada de você. Não me pergunte se você tem direito, ela disse. Me diga o que quer. Eila Aulhau, quero tentar de novo, ele disse. De uma forma que não tenha sido a primeira vez, sem o contexto que nenhum dos dois sabia que existia, sem a pressão que eu não soube administrar, sem o silêncio que eu confundi com discrição quando era, na verdade, covardia. Ele a olhou com uma direteza que ela não havia visto durante o casamento. Sei que isso pode não ser possível. Sei que talvez não seja o que você quer, mas você me pediu honestidade e essa é a honestidade que tenho. Beatriz ficou olhando para ele. O café ao redor deles tinha seu ruído habitual. Alguém pagava na caixa. A barista chamava um nome. A tarde de quinta-feira em São Paulo existia com sua indiferença bonita.
Eu precisaria de tempo, ela disse, para entender o que quero, sem calcular o que é prudente querer. Essas coisas às vezes são a mesma coisa e às vezes não são. Eu tenho tempo, ele disse. Não é uma promessa de nada. Oisai. E não vai funcionar se você continuar gerenciando o que diz para evitar conflito. Eu sei disso também. Uma pausa. Estou trabalhando nisso. Não resolvido, mas trabalhando. Ela ficou olhando para ele por um momento com uma avaliação que não era calculada no sentido de fria, mas no sentido de genuína, de tentar ver o que estava lá. Segunda-feira tem um lugar bom no Itaim que abre para almoço, ela disse. Se você quiser continuar essa conversa num contexto que não seja um café de quinta à tarde. A expressão no rosto de Tiago Monteiro quando ouviu aquilo era a versão mais honesta que ela havia visto. Não o sorriso que havia aprendido para ocasiões sociais, algo mais simples e mais real. Segunda-feira, ele disse. Que horas? 12:30. Estarei lá. Ela assentiu. Abriu o laptop. Agora preciso trabalhar. Tudo bem. Ele se levantou. Mas antes de ir, ficou em pé por um segundo com algo a mais no olhar. Beatriz. Tiago, o que sua mãe teria dito sobre tudo isso, se puder perguntar? Ela ficou pensando por um momento. Pensou na fotografia de Jacarandá, no sorriso de quem encontrou onde queria estar, na letra do caderno de receitas, que ainda sabia de cor algumas entradas. Ela teria dito que as coisas chegam quando chegam, disse Beatriz, e que o único erro imperdoável é estar olhando para outro lado quando chegam. Tiago ficou com aquilo. Assentiu devagar. Ela parecia sábia. Ele saiu. Beatriz ficou olhando para a tela do laptop por um momento sem ler nada. Depois abriu a planilha que havia deixado aberta e começou a trabalhar. Lá fora, São Paulo continuava com aquela vida permanente e irredutível que existe independente de qualquer coisa que aconteça dentro de seus cafés, seus escritórios, suas mansões, seus apartamentos de 2 quartos em Pinheiros com persianas semiabertas. A cidade não sabia de Beatriz Castilho, não sabia do pai que voltou, não sabia do papel que havia sido assinado, nem dos que haviam sido fotografados, nem dos que haviam ficado para sempre em cofres e caixas de madeira. A cidade simplesmente existia, como existia antes e existiria depois. Era suficiente. Era até mais do que suficiente.